Eu tenho miopia. Quem tem miopia aqui? Às vezes essa miopia atrapalha, né? Graças a Deus pelas lentes. Mas em julho, recentemente, fui fazer, como de rotina, exame. E é muito engraçado o exame. Porque o médico ou a médica coloca lá as letrinhas. Então, quando a gente começa, eu não vejo nada. Né? É assim também com você? Não vejo nada. Né? Está vendo alguma coisa? Não vejo nada. Aí vai ajustando, vai colocando ali, começa a ver alguma coisinha, e até que finalmente chega aquela lente. E agora você vê? Agora estou vendo. E aí verifica se você regrediu, progrediu, se mantém as lentes, se não é. Por enquanto, pastor Herói, ainda não tenho presbiopia, né? Ou seja, que a dificuldade de enxergar de perto ainda, milagre, não sei porquê. Mas a distância não tem jeito. Mas está chegando, já está começando a ficar meio difícil. Mas pior do que dificuldade de não enxergar bem fisicamente, é não enxergarmos bem espiritualmente. É quando uma pessoa está totalmente cega para as verdades de Deus, não enxerga, não vê, não entende. Na verdade, Paulo disse que o Deus desse século, Satanás, tem cegado o entendimento dos descrentes para que não percebam o Senhor Jesus, a glória do Evangelho. Outros, às vezes, têm uma visão confusa, tem um toque de verdade ali, mas está confuso, aceitando elementos estranhos. Mas outros, pela graça de Deus, podem ver claramente. Há um milagre que o Senhor Jesus fez e que é narrado apenas em um dos evangelhos. Não tem em não tem em Mateus, não tem em Lucas, não tem em João, mas tem em Marcos. Marcos capítulo 8, eu convido vocês que têm a Bíblia em suas mãos, ou no seu celular, no modo avião. Marcos capítulo 8, nós temos aqui o registro de um milagre muito assim, interessante, diferente, na verdade exclusivo, único, diante de centenas, talvez milhares de milagres que o Senhor Jesus realizou, o Deus homem entre os homens, refletindo Deus e cumprindo os propósitos eternos do Senhor de providenciar a salvação para o seu povo. Tem esse milagre que chama muita atenção, registrado em Marcos capítulo 8, versículo 22. Estão comigo no texto bíblico? Diz assim: então chegaram a Betsaida, uma pequena cidade a oeste do mar da Galileia, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então, amigos, alguns estão levando esse cego e rogando o quê? Que o tocasse. Jesus toca em muitas pessoas e elas são curadas. Tem o caso até de uma mulher que toca na roupa de Jesus e ela é curada. Então, rogando que Jesus o tocasse. 23, Jesus, tomando o cego pela mão, interessante, conduzindo o cego, levou-o para fora da aldeia. Interessante, para não chamar atenção, momento mais afastado, à parte. E aplicando-lhe saliva aos olhos, uma coisa estranha, se você souber a resposta, o que ele fez isso, me ajude, mas aplica saliva aos seus olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Jesus nunca faz isso. Ele cura sem mesmo ir até a pessoa doente. Ele cura só falando, ele toca. Mas as maneiras como ele cura, a pessoa é curada imediatamente e ele não pergunta: deu certo? Funcionou? Está tudo bem? Não, está curado. Mas nesse caso, ele pergunta algo espantoso: você está vendo alguma coisa? Vês alguma coisa? Qual é a resposta? Versículo 24: este, o que era cego, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens. Então parece que não é um cego de nascença. Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Esse cego está vendo alguma coisa? Está vendo alguma coisa, mas sua visão está o quê?
está turva, está confusa. Eu estou vendo homens, mas parece árvore andando. Ser humano e árvore é uma coisa um pouco, né, diferente, né? Mas estou vendo, mas está embaçado, está turvo, não estou entendendo, não estou conseguindo perceber muito bem. Então, versículo 25, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele agora, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa. Então ele certamente não era de Betsaida, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Ou seja, Jesus não queria que de alguma maneira agora ele fosse mais visto, reconhecido, e multidões, e o Senhor Jesus tinha os seus propósitos. Mas não é interessante aqui? É interessante que nesse milagre exclusivo, único, e que só Marcos registra, está muito também semelhante. Se você olhar um pouquinho anterior, no capítulo 7, nós temos o registro da maneira como o Senhor Jesus curou alguém que era surdo e gago. Versículo 32 até o 37, também outro milagre que só Marcos registra. Mas voltando aqui para o milagre da visão, nós temos esse milagre feito em etapas. Não porque o Senhor Jesus não tem poder para fazer de uma vez, ele tem, mas ele tem algum propósito aqui. Está querendo ensinar alguma coisa para os discípulos, para nós que estamos lendo. Quando Marcos, orientado pelo Espírito Santo, coloca justamente essa passagem, esse relato do milagre aqui nesse texto, tem algum propósito. Então nós temos um cego, lá chegou o cego, levado por outros. Jesus o conduz para fora, levando por sua própria mão, toca nele, a saliva. Não é que há alguma coisa mística, mágica na saliva. Se você lê outros relatos, no caso do gago, Jesus coloca também saliva na sua língua. Se você vê em João capítulo 9, também tem saliva com lodo. Mas não é que é um milagre, uma coisa mística nisso aqui, não. Ele tem os seus propósitos. Então tem um cego, o Senhor toca, ele vê, mas não vê muito bem, está uma visão confusa. Jesus toca novamente, e agora? Agora eu vejo com clareza, com clareza. É muito interessante que provavelmente, os discípulos, as pessoas à sua volta, e nós aqui, talvez alguns de nós, talvez alguns de vocês, estão cegos, não estão percebendo verdades espirituais, precisam do toque do Senhor Jesus para enxergar. Talvez alguns estão tendo uma visão um pouco confusa, e na verdade a gente vai conhecendo o Senhor, e aprendendo o Senhor, e aprendendo sua palavra, e o Senhor vai tocando na gente, e as coisas vão se abrindo. E talvez alguns estão com a visão bem clara. Mas é interessante que nós continuamos a ler o texto bíblico, e aqui eu queria colocar para vocês duas realidades que nós precisamos ter uma visão muito clara. Primeiro, é a questão da identidade do Senhor Jesus, quem Ele é. E segundo, a implicação do que significa seguir o Senhor Jesus. Tem gente que é cega ou confusa em relação à identidade de Jesus, quem Ele é. E tem gente que é cega e confusa em relação a o que significa de fato crer no Senhor Jesus e segui-lo. Vá para o texto comigo, por favor, no versículo 27 diante, do mesmo capítulo. Olha o que acontece aqui, versículo 27. Então, observe, a narrativa continua, e Jesus e os seus discípulos partiram para o norte da Palestina, no caminho das aldeias de Cesareia de Filipe, uma região inclusive muito pagã. Havia uma rocha, aí até hoje tem a rocha lá, mas na época muitos ídolos, uma idolatria, um paganismo muito grande, muito forte naquela região. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho Jesus faz um teste com eles. Eles estão andando com o Senhor Jesus cerca de 2 anos e meio, ouviram muita coisa, viram muita coisa, presenciaram o poder manifestado de Deus por meio do Senhor Jesus. E agora o Senhor Jesus vai fazer um teste com eles. O texto continua. Jesus pergunta: quem dizem os homens que sou eu?
Ou seja, qual é a percepção popular ao meu respeito? O que é que vocês têm ouvido que o povo está dizendo? Então, eles relatam, versículo 28, respondendo: olha, João Batista. Mas espera aí, João Batista? Mas João Batista é aquele que preparou o caminho do Messias, do Senhor Jesus. Ele mesmo, nessa ocasião, já estava morto, porque ele denunciou Herodes, teve a cabeça cortada e será que ele ressuscitou? Ou seja, uma resposta absurda, não tem nada a ver, mas alguns estavam falando. Outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Elias é o profeta, não é o Senhor Jesus. Na verdade, João Batista era uma espécie de Elias, mas não era o Elias. Na verdade, Elias, se você continuar lendo, vai aparecer na Transfiguração, no capítulo 9. Não é Elias. Lá em Mateus vai dizer que era Jeremias. Ou seja, as ideias populares a respeito de quem é Jesus era cegueira, era de confusão, não era nada de verdade. Mas Jesus está levando-os a pensar. E finalmente o Senhor se volta para eles. Versículo 29. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Vós que tem andado comigo, vós que tem observado o meu ensino, observado os meus milagres, a manifestação do poder de Deus, para vocês, quem eu sou? Respondendo, Pedro, como porta-voz, disse: tu és o Cristo, tu és o Messias. Se você pegar a passagem paralela de Mateus 16, quer ir comigo? Mateus 16, quando lá em Mateus tem o relato desse episódio, versículo 15 de Mateus 16, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o texto vai dizer que Jesus confirma dizendo: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus revelou isso a você. Então, muito interessante que agora vocês, um exame com vocês. Quem eu sou para vocês? Tu és o Cristo. Cristo é o nome, é ungido em grego, é Messias, é aquele que era o prometido desde lá de Gênesis 3,15, e depois passando pela revelação bíblica, e o povo de Israel ouvindo essa esperança, a expectativa de que viria o Messias, de que viria o libertador, o próprio Deus iria se manifestar e trazer prosperidade, trazer bênção, fazer Israel ser uma nação que se destacava. Todas as bênçãos do reino e as bênçãos do Messias esperadas na cabeça do povo. E no caso, Pedro responde: tu és o Cristo. Em outras palavras, tu és o próprio Deus entre nós, tu és o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus, reconhecendo a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Não é um homem qualquer, não é um profeta qualquer, é o próprio Deus entre nós, é o Senhor Jesus, Deus homem entre nós. E essa percepção que Pedro teve não foi da sua especulação, inteligência, capacidade. Lemos em Mateus que foi o próprio Pai que revelou a ele e deu uma resposta certa. Amém? Esse aluno tirou nota 10. Mas aí Jesus fala, versículo 30, advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito, que ainda não era algo interessante o Evangelho de Marcos, que Jesus não queria que isso ficasse anunciando, principalmente porque as ideias de Cristo eram distorcidas na cabeça do povo. Se você ler lá em João capítulo 6, vocês vão ver que queriam fazê-lo rei. Opa, está trazendo comida para nós, vai ser nosso rei, vai fazer Roma correr daqui. Não era para esse propósito que Jesus veio agora. Ele veio, e ele vai dizer por que ele veio. Versículo 31, o texto continua, o Senhor Jesus continua ensinando. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem
sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. O que o Senhor está dizendo, e dizendo com clareza aqui, porque o texto diz, versículo 32, e isto ele expunha claramente, sem confusão nenhuma, muito claro. Olha o que ele vai enfrentar: sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e pelos escribas, morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. Quando Pedro ouve isso, como é que Pedro faz? 32, mas Pedro, chamando-o à parte, começou o que, queridos? Reprová-lo. A palavra aí é muito forte. Jesus passa um quadro e depois você vai ver que Jesus vai dizer isso também em 9:31, em 10:33, em 10:45. O Senhor vai dizer para eles, preparando-os, agora que começa essa parte final do ministério de Jesus: olha, eu vou sim sofrer, eu vou ser rejeitado, eu vou ser injustamente julgado, eu vou ser preso, eu vou ser condenado, eu vou ser morto, darei a minha vida, mas também ressuscitarei. Na cabeça de Pedro isso não coube. Espera aí, o Messias é trono, não é cruz. O Messias é coroa de rei, não vai ser, depois a gente vai ver, coroa de espinho. O Messias não vai passar por isso. Isso não cabe na nossa mente. Como assim sofrer? Como assim ser rejeitado pelos próprios anciãos, sacerdotes e escribas? Ele não entendeu. E começou a chamar Jesus à parte, repreendendo Jesus. Não, peraí, Jesus, o teu caminho não é por esse sofrimento, o teu caminho é para a glória, e nós vamos com o Senhor. Tanto é que Tiago e João vão pedir os melhores lugares para ele, no capítulo 10. Então, versículo 33, vá comigo por favor. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás. Satanás estava influenciando, Pedro estava propondo uma perspectiva maligna, em que poderia chegar à glória sem passar pelo sofrimento. Arreda Satanás, porque não cogitas, não pensas, não tem a perspectiva de Deus, das coisas de Deus, mas sim dos homens. Pedro, você não está entendendo. E o que você está falando é justamente algo maligno. E eu repreendo você por causa disso. Ou seja, Pedro acabou de dar uma resposta tão clara: tu és o Cristo. Temos visto isso. Cremos, o Senhor é o próprio Deus entre nós. E logo depois, quando o Senhor explica o caminho que ele ia passar de sofrimento, morte, rejeição, seria ressuscitado também, o Senhor não vai passar por isso, e começou a repreender Jesus. Uma visão o que agora? Confusa. Meus irmãos, eu pergunto, meus queridos estão aqui, qual é a sua visão a respeito do Senhor Jesus? Qual é a compreensão que você tem a respeito do Senhor Jesus? Se tem, a pergunta mais importante que nós precisamos responder é: quem sou eu para vocês? Quem sou eu para vocês? Eu sou uma figura religiosa? Eu sou simplesmente um nome? Eu sou um atendente do balcão de atendimento para satisfazer os seus desejos, os seus pedidos? Eu sou aquele que barganha com você? Ou eu sou aquilo que eu sou de verdade? Senhor, Deus, Salvador, Consolador, a pessoa mais preciosa da nossa vida. O próprio Cristo, o Deus em carne e osso, que aqui veio, sofreu, morreu e ressuscitou para satisfazer a justiça de Deus, para me substituir naquela cruz. E quando nós confiamos nele, nós somos perdoados, nós somos salvos. Meus irmãos, isso é muito importante,
Porque vivemos dias em que muita gente fala em nome de Jesus, mas não tem uma compreensão verdadeira de quem Ele é. Aliás, C.S. Lewis, um autor falecido em 63, que escreveu as Crônicas de Nárnia, talvez seja mais conhecido de vocês, né? Ele é famoso por divulgar o chamado trilema. Ele diz assim: ou Jesus é um maluco, ou Jesus é um mentiroso, ou realmente Ele é Deus, Senhor. Uma dessas três opções você tem que encarar. Ele é um maluco, fora de si, porque o que ele falava era bobagem. Como assim, filho de Deus? Como assim Deus homem entre os homens? É um doido, um maluco. Mas se ele é um doido e maluco, como é que o seu ensinamento tem tanta coerência, tem tanta consistência e tem impactado toda a humanidade? Então ele é um mentiroso, ele é um impostor. Mas se ele é um mentiroso, por que tanta gente o seguiu e o segue até hoje? E, na verdade, muitos que morreram e morrem por ele hoje. Ou ele é o que ele de fato é? Ele é Senhor, Ele é o próprio Deus. E nós nos rendemos a Ele, confiamos nele e no que Ele fez, a fim de termos vida, sentido na vida, propósito na vida, esperança que vai além dessa vida, porque Ele ressuscitou, e porque cremos nele, nós também vamos ressuscitar, e nós também temos vida eterna. Mas existe uma outra confusão que muitos têm a respeito de seguir Jesus. O texto continua, e eu queria hoje passar todo esse texto para ter uma visão mais geral desses dois aspectos. O primeiro aspecto é sobre a identidade de Jesus. Muitos estão cegos, completamente cegos a respeito dele. Alguns talvez estão confusos, mas o Senhor quer nos ajudar por sua graça e pela palavra e pela fé. Temos uma visão clara a respeito da identidade de Jesus e confiarmos nele. O segundo aspecto é a implicação do que significa segui-lo. Versículo 34, o texto continua. Evangelho de Marcos 8:34. Então, convocando a multidão, muita gente, curiosos, os discípulos e a multidão que seguiam Jesus. E juntamente com os seus discípulos disse-lhes: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Ou seja, novamente, o Senhor Jesus não quer deixar as pessoas confusas com respeito às implicações de segui-lo. Nós sabemos que ninguém pode ir até o Senhor Jesus se o Pai não o atrair, que ninguém pode entender a sua identidade se o Senhor não abrir os olhos. Então aqui tem um chamado geral, mas que esclarece muito bem o que significa segui-lo. Se alguém quer vir após mim, o convite está aberto, está feito. Quer seguir a Ele? Observe que é seguir a Ele. Se alguém quer vir após mim, nós não seguimos uma religião, um estatuto, uma denominação, um conjunto de fé, nós seguimos uma pessoa, nós seguimos a Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e aqui no caso o Deus Filho, o Senhor Jesus. Quer me seguir? Quer andar comigo? Quer ter relacionamento comigo? Quer seguir os meus passos? Quer seguir os meus mandamentos? Quer desfrutar de quem eu sou? Quer ser sarado, quer ser curado, quer ser reconciliado com Deus? Quer vir após mim? O texto diz: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essas três expressões aqui, na verdade, significam uma só coisa: morra para si mesmo, para você nascer para Deus. O texto diz: negue-se a si mesmo. Em outras palavras, não é mais viver para as minhas intenções, para os meus sonhos, para os meus projetos, para a minha própria natureza pecaminosa, porque eu bem entendo, não é eu mandar na própria vida, não é eu que cuido do meu próprio nariz, não sou eu que sou meu próprio Deus. Eu não mando em mim, eu não pertenço a mim mesmo, eu me rendo a Ti, eu nego a mim mesmo. Não é a minha vontade quando esta
é em rebelião contra Deus, mas é a vontade de Deus. O texto diz: tome a sua cruz. E aqui não é sogra, não é o chefe chato. Eu tenho uma cruz. Qual é? Aquele chefe chato. Não, não tem nada a ver. Cruz aqui é morte. Todo mundo sabia, quando Jesus disse isso, que quem pegava uma cruz ou uma viga nas suas costas e caminhava para a crucificação, é um caminho sem volta. É um caminho de vergonha, é um caminho de sofrimento, é um caminho que você vai e não volta mais. Tome a sua cruz, ou seja, vá para morrer por mim, morra para você, morra para esse mundo, nasça para mim, viva para mim. O texto diz: siga-me. Alguém pode ouvir isso e pensar assim: meu Deus, mas se eu fizer isso, eu vou perder minha vida. Não, você vai ganhar a sua vida. É muito interessante que nós vivemos uma sociedade que ensina que você tem que se realizar, você tem que fazer a sua vida. De que maneira? Normalmente as pessoas ensinam: ganhe muito dinheiro, você vai ser alguém na sua vida, você vai ganhar a sua vida. Ganha muito dinheiro, aí você compra suas roupas, você vive naquela casa, você compra aquele carro, você faz aquelas viagens, você come naquele restaurante e coloca tudo no Instagram para todo mundo ficar cheio de inveja. Não é assim? Ou não é? Vocês estão aqui? Opa, estou na terra. Alô? Vocês estão aqui nesse mundo? Tem aquele estudo, faça aquele estudo, vá para aquela universidade, tem aquele diploma, curta a vida, faça isso e faça aquilo. São essas coisas que pressionam as pessoas, e elas correm tão cegas e tão perdidas e tão escravizadas e tão dominadas, achando que vão ganhar vida, mas na verdade estão perdendo a vida. De que adianta? O texto diz: de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Já imaginou ganhar o mundo inteiro? Mas sua alma está completamente perdida, porque tudo aqui vai passar, a alma vai continuar, ou com o Senhor, ou longe do Senhor, na condenação eterna, que o Senhor chama de inferno. Mas o texto diz, olha só, versículo 35, quem perde a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É muito interessante que a palavra vida aqui é uma palavra, não é tanto no sentido físico, mas é até no sentido imaterial, a nossa alma. Em outras palavras, a ideia é a seguinte: quem se rende totalmente, quem se entrega totalmente, e isso também pode ter implicações físicas, de dar a vida mesmo, física, mas quem se rende ao Senhor, ganha a vida. Mas quem quer segurar a sua vida e fazer do seu jeito e a sua maneira, tentando encontrar algum sentido e significado desse jeito, desse mundo, na verdade, perde totalmente. Então veja o que o Senhor está chamando. Agora, observe, a pessoa que não entendeu quem é Jesus, a sua identidade, não consegue entender o privilégio e a bênção e a graça de seguir Jesus. Mas quando os nossos olhos se abrem para perceber que o Senhor Jesus é o nosso Deus, como Pedro disse para o Senhor Jesus em João capítulo 6, vocês se lembram? Quando todo mundo vai embora, todo mundo está indo embora, porque o sermão de Jesus foi muito pesado. Aí você pode imaginar que Jesus vai coçar a cabeça assim: e agora, meu pai, vai todo mundo embora? Não, ele fala assim: e vocês, também não querem aproveitar a viagem? Olha, o ônibus está saindo, quer aproveitar? Aí Pedro fala o quê? Para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Os olhos de Pedro, os discípulos estão se abrindo para perceber, não tem para onde ir. Ele é que dá vida, é o próprio Deus que nos salva. Então faremos tudo por Ele. Embora Pedro teve que passar por muito, um processo até amadurecer, mas aqui está o desafio para nós. E aqui, meus queridos, entendam bem, tem gente que pensa que há duas classes de crentes. Eu aceito Jesus como meu Salvador, Ele me leva para o céu.
mas meu Senhor é um passo depois. Então eu recebo Ele agora, venha mesmo Jesus, me dá alegria, felicidade e paz. Como Jesus fosse um mágico, um gênio da lâmpada, que você faz 3 pedidos, não tem nada a ver. E aí sim há o discipulado, tê-lo como Senhor. Isso não é bíblico, isso não está nas Escrituras, mas tem muita gente por aí que acha que é isso, que Jesus é um acréscimo à vida. Não, querido, Jesus vem e tudo sai. Ele é Senhor, Ele domina a nossa vida. Não existe classes de cristianismo. Nós devemos crescer em maturidade, mas Ele é Senhor sempre, Salvador e Senhor da nossa vida. Então esse chamado aqui é o chamado para crer no Evangelho, é o chamado para confiar no Senhor Jesus, é o chamado de reconhecê-lo. Ele é o Cristo, Ele é o Deus Salvador, e eu quero segui-lo, porque dar a minha vida por Ele, na verdade é ganhar a vida. Porque se eu quiser segurar a minha vida, na verdade estarei perdendo a minha vida. Você está cego, confuso ou está enxergando claramente? Infelizmente, alguns estão cegos. E nós devemos orar por eles. E devemos ler a palavra de Deus, na expectativa de que o Senhor toque também, como tocou naquele cego, e seus olhos possam se abrir. Talvez alguns estão confusos. E nós devemos sempre orar, pedindo assim: Senhor, tem alguma confusão? Eu não estou vendo claramente. Porque na verdade você vai observar que os discípulos estão no processo de entendimento. A conversão, ela é imediata, mas o amadurecimento, a compreensão, na verdade, a gente vai crescendo nisso ao longo da nossa vida. E a gente luta muitas vezes entre fé e endurecimento, entre compreensão e confusão. Então nós precisamos sempre estar com as Escrituras abertas, conversando com os irmãos, orando ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos, me faça compreender, me faça enxergar. Cantamos hoje isso, não cantamos? A fim de que tenhamos uma visão mais clara da grandeza do nosso Deus, a sua identidade, e das implicações de segui-lo. Mas Ele está conosco, o Senhor está conosco, para nos fortalecer, nos animar, nos encorajar, nos perdoar. Lembra? Ele é manso e humilde de coração. Se não fosse, eu já estava liquidada. Ele é humilde e manso de coração, Ele caminha conosco. É só o Senhor para ter paciência, né? Às vezes o cônjuge não tem mais, os filhos não têm mais, mas o Senhor tem paciência e vai nos disciplinando e vai tratando conosco. Mas essa é a implicação. Ele é o nosso Deus e nós queremos negar nós mesmos, tomar a cruz. E Lucas diz, dia a dia, e segui-lo com confiança. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Que Teu Santo Espírito continue nos ensinando, Senhor, por favor, trazendo à nossa mente esse texto hoje, à noite, amanhã, essa semana. Senhor, oro por aqueles que aqui estão e só o Senhor conhece, que talvez estão cegos. Ó Deus, toca, Senhor, tenha misericórdia. Leve quem está aqui e ainda não é do Senhor a enxergar, ó Deus. Toca nos olhos espirituais, abra os olhos espirituais para ver o Evangelho, para ver o Senhor Jesus, para ver a alegria que é de Te seguir, Te servir, Senhor. Se alguém aqui confuso e sendo tentado, está enfraquecido, desanimado, com respeito a crer e continuar crendo no Senhor, de seguir e continuar seguindo o Senhor, fortalece, ó Deus, anima, encoraja, Senhor. Os que estão chegando mais e melhor, mais maduros, que continuem firmes no Senhor e sejam instrumentos do Senhor para ajudar outros, para encorajar, para discipular, para evangelizar, para ensinar, para edificar, para aconselhar, a fim de que a Tua igreja, Senhor, continue crescendo a imagem e semelhança do Senhor Jesus, o nosso Deus Salvador, a quem damos glória e graças. Amém.
E amém. Deus abençoe os irmãos.